Havendo número legal invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão. Primeiro, o processo relativo do vereador Cláudio Santos, agravo de instrumento 08-10-702-08-2021. Esse aqui não cabe. Qual é o número? Não cabe sustentação oral, viu? Pagador Cornélio, gentileza, diga o número da pauta dos que forem. É o 2. O 2 não cabe sustentação oral, que é de Vossa Excelência. Minha suspeição. Certo, o 2, né? O 8. Agravo de instrumento 08-06-791, 85-2021. Vereador Cornélio, por favor, o 2 está verbado minha suspeição, viu? Tá certo. Está anotado. Qual é o número, Pagador Cornélio, da pauta? 8. Número 8 agora. 8. Também não cabe decisão, não cabe sustentação oral. Certo. Porque é daquelas hipóteses que não se enquadram em contra-decisão provisória de urgência ou evidência. O número 21, apelação civil 08-49-223-88-2020, Unimed Natal. Doutora Vanderlô, você está presente? Bom dia, estou. Senhor presidente. Pode falar, desembargador Cláudio. Pela ordem. Como sempre, eu faço um apelo aos advogados, dada a quantidade de inscrições para a defesa oral, se puderem ser os mais singelos e mais breves possível, que o sejam, embora respeitando as prerrogativas do tempo regimental. Ok? Era só essa posição que eu queria afirmar, senhor presidente, fazer um apelo. Não, obrigado. Esse 21 é aquele caso do ingresso? Não, doutor. Não. Se trata de um caso de tratamento de radioterapia. Pronto, é com a palavra, doutora. Bom dia a todos. Pode falar, doutora, pode falar. Se trata de um pedido de radioterapia com IMRT, que é um procedimento mais específico na radioterapia, que no nosso rol ele é indicado para cânceres de pescoço e cabeça. O câncer da parte contrária se refere a um tratamento para próstata. Como a própria ANS, que é o órgão nacional mais indicado e técnico para realmente listar esses tratamentos, limitou a utilização desse tratamento ao câncer de pescoço e cabeça, seria, na verdade, uma grande responsabilidade do plano de saúde autorizar esse tratamento, quando, na verdade, esse tratamento pode vir a causar danos ao nosso beneficiário e, consequentemente, isso gerar uma indenização posterior a ser paga pelo plano de saúde. A fundamentação da sentença, que realmente tem sido atacada, é justamente no sentido de que, como seria um tratamento prescrito pelo médico, deveria ser seguido, pois o médico que acompanha a parte seria a pessoa mais indicada para prescrever o tratamento adequado. O que ocorre é que, em erros médicos, comumente, têm sido condenados planos de saúde solidariamente nesses casos. Então, assim, outra questão também que deve ser levada em conta é o fato de que o rol da ANS, atualmente, não possui um caráter exemplificativo pacífico no nosso meio jurídico, pois o STJ frequentemente tem proferido decisões em que entende que o nosso rol da ANS é taxativo, pois se não fosse, não haveria razão de existir. E, além de tudo, na condenação apresentada, houve uma condenação bastante abastada em relação a danos morais, no valor de R$10 mil, o que, na verdade, é um dos maiores pleitos da nossa sustentação, pois, como não se trata de uma matéria pacífica, a exemplificatividade do rol da ANS, não há motivo de ser para a Unimed, agindo dentro do seu dever legal de negar os tratamentos que não estão prescritos para aquelas enfermidades, ser ainda condenada em danos morais tão elevados. Afinal de contas, R$10 mil não é um dano moral que segue os padrões de condenação do nosso tribunal. Então, assim, rogo não só pela reversão total da decisão, mas que seja levada em conta principalmente essa questão do dano moral tão elevado em uma condenação que, na verdade, está ampliando os deveres contratuais desta cooperativa médica. Atendendo aos pedidos, eu agradeço a todos e reitero todos os termos da nossa apelação. Senhor presidente, eu estou mantendo a sentença. Essa posição da Unimed, para mim, é a mais absurda que eu já vi até hoje.
Porque existem 2 tratamentos para câncer de próstata. Eu acabei de fazer esse aí que a senhora está defendendo que a Unimed não pague. Ou extrai a próstata, com todas as consequências danosas, isso é uma escola, e a outra escola trata a próstata com esse IRMT, que é exatamente a radioterapia, para destruir a próstata naquilo que deve ser destruído. É um método mais avançado, e aqui a Liga faz normalmente. Conheço pessoas com 90 anos que fizeram esse tratamento e estão boazinhas, e custa até menos do que o outro procedimento. E faça a gentileza, diga à diretoria da Unimed que reveja isso. Isso é um absurdo. Eu estou vendo as posições da Unimed sempre adequadas, corretas, mas essa é um absurdo. Querer que impor o homem para arrancar a próstata. Quantos anos tem esse homem? Tem 30, tem 40, tem 50? Né? Com todas as consequências de extrair a próstata. Então, eu estou mantendo a decisão. Isso é um absurdo. E os vogais estão acompanhando. Então, fica a unanimidade, né? Nós temos o voto do relator. Ok, obrigado. Presidente, pode continuar. Meu bom dia, doutor Evandro, que está presente. Doutor Alan. Doutor Cristiano. Bom dia, os advogados em geral. Na sequência 28, apelação CIV 08, 02, 81, 3, 90, 2021, Banco Bradesco. Doutora Graziela, está presente? 28 BP Promotora de Vendas? Banco Bradesco e BP Promotora de Vendas. Doutora Graziela, está presente? Não, consta na lista aqui do... Então, pronto, está julgado. O 51, apelação CIV 01, 01, 587, 58, 2021. Não, 2013. Apelante Unimed Natal. Doutora Andressa, está presente? Também estou representando a Unimed nesse caso, excelência. Pois não. Desembargador, o 20, o 51, o que é mesmo? Ingresso, o que é, desembargador? Ação de reparação de danos morais. Pronto. Está com a palavra, doutora. Obrigada. Se trata do caso em que a autora era beneficiária da Unimed Macau, que entrou em liquidação em agosto de 2011. No momento que a Unimed Macau entrou em liquidação em 2011, os seus beneficiários foram direcionados para entrar em contato com alguma outra Unimed, que é para poder fazer a portabilidade especial, que foi deferida através da RO 1065/2011, que determinava que eles poderiam aproveitar as carências, mas determinava que a Unimed que fosse os recepcionar deveria não só lhe apresentar um plano compatível em termos de valores cobrados ou menor, e também em termos de coberturas. Então, assim, para isso foi deferido à época um prazo de 60 dias para a Unimed que fosse os recepcionar. A autora era uma pessoa idosa, deu entrada no pedido de portabilidade junto à Unimed em 20 de setembro de 2021, no mesmo ano, e a portabilidade passou a ser analisada pela Unimed. Ela foi analisada em menos de 30 dias, tendo sido deferida no dia 15 de outubro. O que ocorre é porque no dia 11 de outubro, ou seja, 3 dias antes, a autora veio, na verdade, a cônjuge do autor veio a óbito, e o mesmo alega que ela teria passado dificuldades, pois não teria tido o atendimento fornecido pela Unimed na época. Todavia, o próprio autor informa que a sua esposa foi atendida na rede pública, ou seja, ela não ficou sem atendimento médico, ela foi atendida e ela chegou a receber todos os atendimentos, foi liberada para casa, tanto que o seu atestado de óbito consta que a mesma faleceu em casa, ou seja, ela foi atendida em unidade pública e posteriormente liberada para casa. Nesse inteirinho, após o falecimento dela, no dia 11 de outubro, sem conhecimento da Unimed Natal, foi autorizado no dia 15 de outubro a portabilidade dela, dentro do prazo previsto pela ANS, para que essa portabilidade fosse aferida pelos planos que fossem recepcionar os beneficiários da Unimed Macau. Nesse período, o próprio cônjuge da esposa falecida
foi à Unimed Natal, assinou o contrato, ou seja, apresentou uma atitude de má-fé com a Unimed Natal, pois assinou um contrato de uma pessoa já falecida há 3 dias e, posteriormente, ingressou com essa demanda pedindo indenização por danos morais, pois supostamente teria recebido negativas da Unimed em relação ao atendimento que a autora precisou. Ocorre que, nesse período em que a autora precisou do atendimento médico, ela ainda não era beneficiária da Unimed Natal. Ela ainda deveria estar cobertada pela Unimed Macau, à época, pois esse período de 60 dias deveria ser custeado e arcado pela Unimed de origem, pois, afinal de contas, ela ainda não era nossa beneficiária, não possuía contrato assinado, apenas um pedido de portabilidade, que não lhe conferia o benefício de cliente da Unimed. Ou seja, até a aplicação do Código do Consumidor, nesse caso, como foi proferido na sentença, cai por terra, pois sequer existia essa relação de consumo à época. Então, diante disso, o cônjuge da falecida entrou com a apresentação pedindo danos morais. Houve uma condenação no valor de R$20 mil, que também é uma condenação que foge muito dos padrões. Afinal de contas, não houve qualquer dano da Unimed à autora falecida. A Unimed agiu antes do período previsto, pois existia um prazo de 60 dias para que ela pudesse realmente analisar essa proposta e apresentar um plano que fosse compatível com o plano da autora na Unimed Macau. E, consequentemente, o autor ainda demonstrou sua má-fé ao assinar um contrato, sabendo que a sua cônjuge já havia falecido há 3 dias. Então, foi levantada essa tese da má-fé na nossa defesa, está sendo novamente levantada em apelação. Peço que seja revista toda essa situação, pois realmente é um quadro que foge aos padrões, que demonstra com clareza a má-fé do autor ao assinar esse contrato, já se preparando para uma possível ação de danos morais, quando sequer lhe havia cobertura sendo previsto, pois em momento algum ele reclamou a ausência de atendimento da Unimed Macau, que era a sua seguradora no momento, e também não lhe prestou atendimento, pois, como mesmo afirmou, foi para a rede pública. Então, eu peço que seja revisto essa condenação, que seja reformada, e que seja também revista o nosso pedido de condenação em litigância de má-fé do autor por alterar os fatos reais da situação. Obrigada. Senhor presidente, eu estou mantendo aqui a decisão porque ela ficou alguns dias, verdade, cerca de 20 e poucos dias, 20 dias, sem cobertura da Unimed, quando tinha um problema de coração grave, miocardite grave isquêmica. E a própria norma que rege o plano de saúde, esse seguro-saúde, a operadora do plano, deverá concluir a análise da proposta e enviar a resposta conclusiva e devidamente justificada no prazo máximo de 20 dias, informando se o beneficiário atende aos requisitos nessa resolução, para o artigo 9º. Agora, o que há é que houve muita tentativa de abreviar essa portabilidade por parte dos familiares, e a Unimed não atendeu, e ela praticamente morreu sem assistência de plano de saúde. Todos nós sabemos como é que funciona a saúde pública brasileira, até mesmo, a se dizer, tendo plano de saúde. Mas a saúde pública, para quem não tem nada, quando ela tinha direito à Unimed, isso me parece uma coisa que merece a reprimenda do Poder Judiciário. Eu estou mantendo isso, mas com as ponderações adicionais trazidas pela advogada, embora o foco seja esse, a questão do marido ter assinado depois, aí é outro problema. Se ele assinou por uma moto, 3 dias depois, ele vai aí para o Ministério Público cuidar dele, não é a gente ainda, por enquanto. Então, eu proponho aqui um provimento parcial diminuindo para R$10 mil, se os colegas aceitarem. Doutor Ricardo, estou expedido. Concordo? Acompanho, relator. Acompanhar também, senhor presidente. Eu entendi que... Então, unanimidade. Deixa no voto o relator. Ok. Na sequência, é o 64, apelação civil 08-71037-30-2018. Certo. Capucha Empreendimentos. San River. E condomínio isso mesmo. O advogado está presente? Não consta na lista do Senado.
Então, está julgado. Na sequência, o 69, apelação civil 0802-973-55-2016. Itaú Administradora de Consórcios. E Patrícia Oliveira Magalhães. A advogada está presente? Não está na lista dos presentes. Então, está julgado. 71, na sequência. Apelação civil 01-32-371-39-2013. Apelante apelados, Ana Dias, Michele Carniello e outros. E apelante apelado, Pátria 10 Empreendimentos Limitada. O advogado está presente? Doutor Carlos Gabriel, não é isso? Carlos Gabriel não está na lista dos presentes. Não está, então está julgado. Na sequência, 72, apelação civil 0808-755-91-2013. Apelando Auto Ônibus Santa Maria, Transportes e Turismo. E apelado município de Natal. Quem é, doutor Vladimir? Sim, excelência. Está com a palavra, doutor. Desembargador Cornélio, que preside a sessão, desembargador Cláudio, que é o relator deste processo, desembargador Expedito e também doutor Ricardo, que compõe a turma de julgamento. Esse processo trata de uma ação indenizatória movida pelo Seturne e pelas empresas de ônibus de Natal, operadores de serviços de ônibus de Natal, contra o município de Natal em razão de defasagem tarifária. Vossas Excelências têm conhecimento de várias ações nesse sentido, inclusive já tem 2 que foram julgadas por essa turma, com a anulação de julgamento de uma delas e a outra ainda pendente de conclusão, mas essa é uma terceira ação relativa ao ano de 2013. A tarifa de serviço de ônibus de Natal, em 2013, ela tinha o valor de R$ 2,20. Essa tarifa tinha sido publicada em 2011 e em 2013 ainda vigia essa tarifa. E a Prefeitura realizou um reajuste tarifário naquele ano de 2013, elevando o valor da tarifa para R$ 2,40. Aquele ano, rememorando para Vossas Excelências, foi marcado por muitas manifestações no Brasil inteiro de estudantes contra reajustes tarifários que ocorreram em todas as capitais brasileiras. Vossas Excelências devem lembrar desse movimento que ficou conhecido como Jornadas de Junho e que, inclusive, combatia essa elevação da tarifa no valor de 20 centavos, como ocorreu aqui em Natal. Em razão dessa movimentação dos estudantes, houve uma desoneração tributária por parte do governo federal relativo aos tributos PIS e COFINS. E isso fez com que a tarifa de Natal fosse reduzida dos R$ 2,40 que tinha sido fixado pelo município para o valor de R$ 2,30. Isso, não obstante, a planilha tarifária que o município apresentou para aquela tarifa de R$ 2,30 tem um valor de R$ 2,33, ou seja, ali já significava um prejuízo na defasagem de 3 centavos na tarifa. Mas essa situação piorou, Excelências, porque poucas semanas depois, o município, em um ato sem justificativa técnica, sem nenhuma compensação financeira, sem nenhum subsídio e sem nenhuma outra desoneração tributária, o município realiza uma nova redução do valor da tarifa. E dos R$ 2,30, que era a tarifa intermediária daquele ano, reduziu novamente agora para R$ 2,20, que era o valor inicial fixado ainda no ano de 2011. Ou seja, a tarifa de 2011 foi inicialmente elevada para R$ 2,40. Após isso, por conta de uma desoneração tributária do governo federal, reduzida para R$ 2,30 e, posteriormente, sem nenhum embasamento técnico, reduzida para R$ 2,20, quando o próprio município dizia que a tarifa, pelas suas contas, era R$ 2,33. E é contra essa última redução, essa fixação em R$ 2,20, que as empresas de ônibus entraram com a ação judicial. Na ação judicial, foi realizada uma perícia, e essa perícia, ela indica que o valor correto da tarifa seria R$ 2,20. No entanto, as autoras, o Seturne e as empresas de ônibus, elas apresentaram um substancioso parecer técnico do seu assistente, que é um doutor em engenharia de transporte da UFRN, o professor Rubens Ramos, mostrando que aquele laudo pericial continha 2 erros capitais, 2 erros que claramente o desqualificava para o fim de
verificação do valor correto da tarifa técnica do ano de 2013. Primeiro, o laudo pericial, ele não remunerou no cálculo tarifário o custo da bilhetagem eletrônica. A bilhetagem eletrônica é uma realidade no sistema de ônibus de Natal desde 2006 e ela precisa ser remunerada pela tarifa do sistema, até porque, aliada a essa bilhetagem eletrônica, houve a redução do número de cobradores nos veículos do serviço de transporte por ônibus de Natal. O perito retira o custo dos cobradores do cálculo que faz, mas não inclui o valor da bilhetagem eletrônica. E isso claramente distorce o valor final da tarifa. Por quê? Porque a bilhetagem eletrônica é um custo existente e real e precisa ser remunerado. Além disso, o perito utilizou para encontrar o coeficiente de consumo de combustível da frota de ônibus de Natal, informação equivocada passada pelo município na tarifa que calculou, que Natal teria uma frota de perfil leve, que são veículos de até 200 HP. Quando a frota de veículos de Natal, e isso está nos próprios autos, nos documentos produzidos pelo próprio município, não tem perfil leve, tem perfil médio e pesado. E isso altera o coeficiente de consumo de combustível. O parecer do assistente técnico do Seturne demonstra claramente essas inconsistências do laudo pericial. E somente essas duas inconsistências são suficientes para elevar o valor da tarifa de R$ 2,19, como ficou calculado no laudo do perito, para R$ 2,38. Somente essas duas inconsistências, que são inconsistências técnicas e que estão claramente demonstradas nos autos. O Seturne apresentou esse parecer técnico, impugnando o laudo. O perito foi chamado a apresentar laudo complementar, e no laudo complementar ele se limita a defender o seu laudo, dizendo que aquelas informações, não remuneração da bilhetagem eletrônica e utilização da frota como se fosse de perfil leve, ele aplicou no seu laudo porque foi assim que o município do Natal disse que deveria ser. Quando, na verdade, é justamente esse o objeto da ação. O Seturne e as empresas de ônibus atacam os fundamentos que o município de Natal incluiu na tarifa, no planejamento do cálculo tarifário. Então, o perito não podia simplesmente recepcionar a alegação do município de Natal e calcular a tarifa no seu laudo com base nessas alegações, sem demonstrar que essas alegações são verdadeiras, quando o objeto da ação é justamente impugnar essas alegações do município. E o Seturne, ao longo da instrução processual, demonstrou claramente que havia custo de bilhetagem eletrônica a ser remunerado e a frota de Natal não tem perfil leve, e sim perfil médio e pesado, o que altera o coeficiente de consumo de combustível. E atacou o laudo complementar com um novo parecer do assistente técnico, reafirmando essa inconsistência e solicitando que a ação fosse julgada não com base naquele laudo equivocado, naquele laudo que parte de premissas falsas, e sim com base no parecer do assistente técnico, que, como dito, é um eminente doutor em transporte da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No entanto, a sentença limitou-se a afirmar, isso em lauda e meia, que o laudo do perito apontou o valor de 2,20 e, portanto, a tarifa correta é 2,20 e julgou improcedente a ação, sem fazer nenhuma referência ao parecer do assistente técnico e toda a linha argumentativa das autoras que combatem com veemência esse laudo do perito. Então, excelências, é essa a história do processo. Todos os documentos estão nos autos. Os dois pareceres do assistente técnico, que são muito fundamentados, são robustos, estão nos autos. As informações acerca do perfil da frota e do custo da bilhetagem eletrônica também estão nos autos. E o que pede as apelantes? Ou a anulação da sentença para que os autos voltem ao primeiro grau de jurisdição e seja determinada a complementação da perícia com a ouvida, inclusive, do perito judicial em audiência, para que possa ser rebatido com a presença do assistente técnico acerca desse seu equivocado laudo, ou então, já que o processo está pronto para julgamento, todos os elementos estão nos autos, que seja reformada a sentença com a definição do valor da tarifa de acordo com aquilo que está demonstrado nos autos e no parecer do assistente técnico, afirmando que a tarifa do ano de 2013 para o serviço de ônibus de Natal é no valor de R$ 2,38,
e daí decorrendo a necessária indenização às empresas de ônibus pelo prejuízo que sofreram com a fixação de tarifa em valor menor do que a verdadeira tarifa técnica do sistema. Então, são esses os requerimentos que as apelantes reafirmam a Vossas Excelências com o provimento do recurso. Muito obrigado pela atenção de todos. Desembargador Cláudio, relator. Senhor presidente, a ação ela é um pouco diferente das outras, e aqui há um laudo pericial que se manifesta pela correção da planilha tarifária apresentada pela CEMOB e aprovada no decreto estadual 9998 de 2013, entendendo ser R$ 2,20, de maneira que eu estou mantendo a sentença, com base nesse laudo técnico. O presidente, senhor presidente. Fernando. Eu, na verdade, assim, sempre louvo os fundamentos esposados pelo vereador Cláudio, que sempre estão aqui para nos trazer ensinamentos e nos conduzir a uma boa decisão. Mas eu estava analisando aqui agora mais detidamente, inclusive os fundamentos sentenciais, e sem me pronunciar sobre o mérito, até porque concordo que nós não temos subsídios, não temos informações técnicas suficientes para dizer se a tarifa deve ser essa ou aquela, eu verifiquei que realmente há pontos controvertidos que foram colocados pela parte apelante, que não foram enfrentados detidamente pelo perito, em especial com referência à composição da tarifa, considerando, por exemplo, o tipo de veículo. No caso, os ônibus não são veículos leves, e o perito expressamente faz referência a veículo leve. Então, eu creio que a parte, quando requer a produção da prova técnica, ela se almeja um pronunciamento que seja elucidativo em relação a todos os pontos. E, no caso específico, eu vejo que, lamentavelmente, não houve essa especificidade no laudo. Por essas razões, eu vou pedir todas as vênias ao desembargador Cláudio e eu vou votar pela anulação da sentença para que o processo retorne, para que a perícia seja ultimada, no sentido de que realmente os pontos sejam especificamente respondidos pelo perito. Então, eu estou divergindo, pedindo todas as vênias a considerar esse ponto específico do caso concreto. É como voto. Senhor presidente, pela ordem, eu ouvi atentamente as colocações, sempre muito bem procedidas, muito bem feitas pelo doutor Ricardo, oportunas, inclusive, consistentes, ademais. Mas aqui eu digo o seguinte, quanto ao enfrentamento dessa preliminar nulidade. Diferentemente do que está no apelo, foi dada a oportunidade ao recorrente para falar sobre a perícia contábil e sua complementação, sobre a qual houve impugnação observada no despacho no ID número X. Nesse mesmo despacho, a magistrada de origem determinou a intimação do perito a esclarecer no prazo de 20 dias as questões levantadas pelos demandantes recorrentes e, sendo o caso, retificarem a conclusão do laudo. Desta feita, depreende-se que a todo instante foi oportunizado aos recorrentes a possibilidade dos apelantes se manifestarem discordância, inclusive tendo impugnado o citado laudo pericial. Assim, nenhum reparo a ser feito, fez que a perícia contábil foi legalmente realizada, tendo sido apresentados assistentes técnicos pelo autor, impugnações foram realizadas, houve laudo complementar, bem como a parte autora se pronunciou e, por último, requeriu que fosse ouvido o assistente técnico. Ressalto que, adotando a fundamentação do parecer do Ministério Público, em primeiro lugar, foi determinada a realização de perícia para a utilização da metodologia aplicada pela GIPOT, Empresa Brasileira de Transportes, em 96. A prova pericial foi produzida, havendo as partes manifestações, mesmo havendo a parte autora recorrente impugnada, conforme documento. Então, com relação a essa nulidade, eu não vejo porque, inclusive, doutor Ricardo, essa questão de ouvir as pessoas para saber, era audiência, eles queriam audiência para saber se o veículo é leve ou não, esses dados técnicos existem, estão disponíveis nessa área do GIPOT. Então, eu que gostaria muito de abraçar a tese trazida por Vossa Excelência, mas não vejo como fazê-lo diante do que consta do processo. Então, eu vou manter o meu voto, pedindo vênia a Vossa Excelência de não acompanhá-lo nesta oportunidade, o que me daria prazer adicional. Doutor Ricardo, você citou a preliminar nulidade da... Na verdade, eu estou rejeitando.
Desembargador Cornélio, eu estou acolhendo a arguição do apelante no que tange a nulidade da sentença, Certo. porque parece que a prova teria que ser complementada, entende? E mesmo houve uma manifestação após o laudo complementar, mas a juíza sentenciante julgou sem considerar esses pontos específicos. Então, é exatamente por isso que eu estou anulando a sentença. Desembargador Expedito, como vota? Eu peço Relação veja essa preliminar. e acompanhe a divergência. Acolha preliminar. De nulidade. Nulidade. Nesse caso, vamos ter que ter extensão de julgamento, não é isso? É. Tá certo. Então, por maioria, acata-se a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo doutor Ricardo, né? Vencido, nesse ponto, o desembargador Cláudio Santos. Aguardar aí a próxima pauta aí, em que o processo, né, passará pela ampliação de código. Ok? Obrigado, senador. Vladimir. Obrigado. Na sequência, o 74, apelação civil 08-13-117-30-2020. Apelando Olimpo Recepções e Eventos Limitado e apelado Companhia Energética do Rio Grande do Norte. Doutora Rayana, é isso? Isso, Excelência. Bom dia. Bom dia. Doutora, Vossa Excelência representa quem? A COSERN, a apelada. A COSERN. Estão mantendo. Está mantendo. Ótimo, muito obrigada, Excelência. Bom dia, bom trabalho a todos. Tá. Então, unanimidade. Na sequência, 85, apelação civil 08-35-412-66-2017. Apelado Ministério Público do Rio Grande do Norte e apelado Francisco Carlos Magno Pegado do Nascimento. O advogado doutor Dinaldo Patrício da Silva. Tá presente? Bom dia, doutor Cornélio. Bom dia, está presente, estou vendo. Está com a palavra, doutor. Estou representando a parte apelada, mas, de todo modo, abreviando aqui minha participação, eu vou pedir desistência da minha sustentação oral e solicitar apenas que seja proclamado o julgamento e o resultado. Desembargador Cláudio Santos, está com a palavra. Senhor presidente, aqui é um voto mais longo do que o normal. Eu estou dizendo o seguinte: conheço e dou provimento ao apelo para afastar a prescrição reconhecida pelo juiz de origem com o artigo 1013 do CPC, lugar procedente da apresentação civil pública para reconhecer a constitucionalidade da ascensão funcional de Francisco Carlos Magno Pegado de Nascimento, bem como para declarar nulo os atos que viabilizaram seu reenquadramento em cargo diverso para o qual foi admitido, razão pela qual determina sua relotação no cargo de origem com auxílio de auxiliar administrativo, tudo em estrita observância do disposto no parágrafo 2º do artigo 37 da Constituição Federal e parágrafo 2º do artigo 26 da Constituição do Federal do Rio Grande do Norte. É como voto. Está faltando o voto do desembargador Expedito. Culpa o relator, Excelência. Pronto, tá bom. Doutor Ricardo já votou, não é isso, doutor Ricardo? Também acompanhando o relator. Exatamente, acompanhando o desembargador Cláudio. Pronto, então, unanimidade no estilo do voto do relator. Terminado os processos do Cláudio Santos nessa fase, vamos agora da relatoria do desembargador Expedito. Desembargador Cornélio? Pois não. Peço vênia aqui, desculpe interromper a sessão, e demais desembargadores, nós tínhamos embaixo de declaração que não é cabível sustentação. Desembargador Cláudio Santos, o relator, é a chamada 59. Gostaria de saber se seria possível destacar um ponto fático apenas, que era apenas isso, não é uma sustentação. Por Deus e petróleo brasileiro? Perfeitamente, desembargador. É porque não cabe sustentação, doutora. Inclusive, esse processo não está votado ainda, só tem o meu voto, desembargador Expedito. Desembargador. Tá certo. Não cabe sustentação oral, não é, desembargador Cláudio Santos? Então, não vamos admitir, nem que seja questão de fato, tá certo? Não, sem dúvida. Vossa Excelência está presidindo tá aí. Tá certo. Tá bom. 97, né? Desembargador Expedito. Agravo de instrumento 0803-780-48-2021. Agravante Lucas Carraro Leão. E agravado Imobiliária Brasil Construções Limitada. Esse também não cabe sustentação oral, né? Porque não foi daquelas decisões contra a tutela de urgência de evidência. Na sequência, 98. Agravo de instrumento 0808-201-81-2021.
Agravante Unimed Natal e agravado Aline Costa de Oliveira Cavalcante. Doutora Andressa. Doutor Cornélio, sou eu mais uma vez, Angélica, substituindo a doutora Andressa. Angélica, desculpa, doutor. Eu pedi a reunião de julgamento desse processo ao julgamento do processo de ordem 162, de relatoria do doutor Cornélio, porque os dois tratam de ingresso médico. Pronto, no meu, doutor, eu estou fixando lá aquela data eu estou dando provimento ao recurso apenas para majorar a cota parte, fixando no valor em vigor na data do ingresso, da demanda. Tá certo? Então, o meu. Tá certo assim? Sim. E o Tá desvio do ótimo, então, expedito? tá dispensado. Esse que é o desvio do expedito. O 98, é no mesmo sentido, desvio? Pode proclamar, no mesmo sentido. Muito obrigada, um bom dia. Não, então, unanimidade, doutor. Na sequência, o 115, apelação civil 080, 1921, 48-2020. Banco Itaú e apelado Carlos Antônio Moreira da Costa. Doutora Flávia Maia Fernandes, está presente? Não, como não está na lista dos presentes. Então, está julgado. Na sequência da relatoria, doutor Ricardo Tinoco. Doutor Ricardo, está com a palavra. Pois não, presidente, é o 126. Pode chamar, o 126 em diante, pode identificar e chamar. Pois não, é a apelação cível 082, 7830 de 73 de 2021, apelante Pedro da Silva Eireli, apelado representante do Departamento Estadual de Trânsito. Eu estou aqui, senhor presidente. Sim, vai ter sustentação, Indago? Tem. Está presente, advogado? Doutor Eudes. Doutor Eudes, está presente? Não se encontra aqui na lista. Então está julgado. Na sequência, o 127, doutor Ricardo. 127, senhor presidente, eu tirei de pauta. Já foi comunicado. Pois não pauta. Pois não. 131. 131 é a apelação civil 087-6105, dígito 87, apelante Arthur Moura Davalos, apelado representante da Unimed. Unimed Natal, aliás. Tem sustentação? Sim, excelência. Quem é que vai fazer? É a doutora Hanna. Pronto. Doutora Hanna Macedo. Hanna Macedo. Está com a palavra, doutora. Bom dia, doutor Ricardo, e demais embargadores. Já é do conhecimento dessa Câmara e das demais as demandas, né, de beneficiários diagnosticados com transtorno do espectro autista em face da Unimed Natal. De fato, a Unimed Natal vem disponibilizando o tratamento, tem rede credenciada apta, mas ela se resguarda do direito, tendo em vista que há previsão contratual e há legal, excluindo determinadas coberturas desses tratamentos, especialmente quando são com métodos. E é por essa razão, excelências, que eu venho aqui atentar para o fato do valor do dano moral arbitrado em primeiro grau. Foi em R$10 mil. Então, considerando que destoa, inclusive do posicionamento desta e das demais câmaras, a Unimed Natal vem, além de rogar pela reforma da sentença em relação ao tratamento com métodos, também pela diminuição do dano, caso seja o entendimento de vossas excelências, manter o tratamento. Sem mais. Doutor Ricardo, com a palavra. Obrigado, doutora, pela brevidade. Presidente, conforme se encontra aqui na emenda, eu estou, com base nos precedentes, reconhecendo aqui que a pretensão de inclusão de natação terapêutica, que é uma das pretensões, ela foi rejeitada, né? Eu estou também nesse sentido, e com base também nos precedentes, entendendo que, em se tratando de relação de consumo, deve haver autorização para acompanhamento multidisciplinar, e aí concluo na emenda dizendo suposta ausência de cobertura contratual. Isso significa abusividade, danos morais caracterizados. Com relação ao valor e em respeito à ponderação feita pela advogada da tribuna, eu digo que o valor de R$10 mil, não obstante não seja um valor tão pequeno, e é certo isso, eu vejo como uma forma de desestimular essa postura dos planos de saúde, de infelizmente, manterem-se renitentes com relação a essas terapias que são recomendadas. Não é o primeiro caso, muito ao contrário, são inúmeras as demandas que estão a proliferar neste tribunal, de tal sorte que eu entendo que deve-se manter a sentença por essas razões. É como voto, presidente. Então, os
demais vogais estão acompanhando. Fica unanimidade no termos do voto do relator. Na sequência, 151, embargo de declaração, não cabe sustentação oral. Terminados os processos, doutor Ricardo, nessa fase, vamos para da minha relatoria. O desembargador Cornélio tem 192? 192, embargo de declaração também não cabe, né, doutor? Ah, não cabe. Isso é assim que ele está falando. 162, doutor Ricardo, né? Não, 151, né, doutor? Tem ainda, doutor Ricardo? 162 foi o que a advogada falou, doutora. 151 não tem, não cabe sustentação oral, que é embargo de declaração. 162 também não. Já foi julgado. Agora vamos para da minha relatoria. Doutor Cornélio, 162. interromper a sessão, mas há o 212 da relatoria do doutor Ricardo, que foi pedido sustentação oral. Nós não chegamos ainda lá, doutor. Viu? A gente vai chegar. Pois não. É o 212. Isso. Nós estamos no 160 ainda, tá certo? 162. Agravo de instrumentos 08, 06, 290, 34, 2021. Agravante Unimed, esse já foi julgado, não é? Que foi julgado junto com o outro. Foi. Zoador expedito. O 192, embargo de declaração, não cabe sustentação oral. Né? E os meus estão finalizados. Vamos passar agora para a pauta. Sessões anteriores. 205, apelação civil, relator do doutor Cláudio Santos. 08, 157, 65, 51, 2018. Apelante Luiz Teixeira Guimarães Júnior. E apelante do Estado do Rio Grande do Norte. Doutor Evandro, que está aí, doutor Evandro. Bom dia. Bom dia. A todos os desembargadores, ao presidente, desembargador Cornélio Neto, aos desembargadores Zé Expedito, Cláudio Santos, o relator, e o juiz Ricardo Tinoco, convocado. Quero também cumprimentar todos os serventuários da Justiça e os nobres causídicos que estão também nos acompanhando. O presente processo de apelação civil trata-se de periculosidade na aposentadoria. Nós não estamos discutindo o direito à periculosidade, porque isso já foi concedido em primeira instância na 4ª Vara Civil e também na 2ª Câmara Civil do Egrégio Tribunal de Justiça. E essa decisão retroagiu até 2010. Nós estamos discutindo apenas a incorporação da periculosidade na aposentadoria. Quando da decisão de primeira instância, a juíza do feito, na venerável sentença, alegou que o nosso constituinte, o apelante, ele não tinha 5 anos de recebimento da periculosidade. Só que o Estado do Rio Grande do Norte, ele foi negligente no sentido de não fazer a execução da decisão judicial. A execução da decisão judicial daria direito, inclusive, ao apelante a 7 anos, mais do que 5 anos, como estabelecia a norma constitucional da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. E a periculosidade não é simplesmente uma gratificação qualquer, temporária. Ela é inerente à própria atividade do auditor fiscal. A periculosidade, ela está no dia a dia, inclusive dá o direito dos auditores fiscais a portarem arma, inclusive. E tem, ademais, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no mandato de junção 721 do Distrito Federal, reconhecendo que a periculosidade do auditor fiscal é uma atividade de risco permanente. Então, nesse sentido, nós pedimos a reforma da decisão de primeira instância, no sentido de reconhecer a agregação da adicional de periculosidade na aposentadoria. Não é o direito à periculosidade, não é o pagamento da periculosidade de que foi julgado através de uma reclamação sindical. Nós não estamos cobrando isso. Estamos cobrando apenas a periculosidade na aposentadoria, que o apelante tem 7 anos, né, de garantia do seu pagamento, haja vista o que a negligência do Estado do Rio Grande do Norte. É um direito adquirido dele. Então, é isso sucintamente.
o que nós estamos colocando nesta apelação civil. Obrigado. Senhor presidente, pagador Cornélio. Pois não. Eu estou mantendo a decisão conforme voto trazido. Inclusive, parabenizar os auditores que tem a DTS e o PV, porque esse ADTS, cortado de todos os magistrados do Brasil e de todos os integrantes do Ministério Público, quem tinha 35 ou 20 ou 15 perdeu pelo pé. Até hoje ninguém conseguiu, o Brasil todo, esses 16 mil juízes. Mas ainda os auditores parabenizar que ainda tem isso e proventos integrais, de formas que a sentença está mantida com o meu voto externado aí desde sempre. Eu estou vendo aqui, doutor Ricardo, os valores expedientes votaram acompanhando. Então, fica unanimidade. Na sequência, o 206, embargo de declaração, não cabe sustentação oral. Depois, o 207, da relatoria dos valores expedientes. Apelação civil 08, 018, 73, 80, 2020. Apelante a PEC e apelado Alessandro Brito dos Santos. Doutor Paulo, está presente? Doutor Ricardo, dê uma analisada nesse voto, por favor, doutor Ricardo. Qual é o número? É o 207. O expedito fez uma modificação no voto. Né? Pois não, eu vou... Está de acordo com as nossas decisões agora. Pois não, eu vou verificar aqui. Doutor Paulo não está presente? Calma, desembargador, porque está meio lento aqui. Não está. Paulo de Souza Coutinho. Então, doutor Ricardo, depois anuncia como foi votado. Na sequência, o 208, apelação civil 08, 00199, 65, 2021. Apelante Antônia Marlene Pereira e apelante Banco Bradesco S.A. Doutora Graziela Abreu, está presente? Não está presente. Então, está julgado. Na sequência, 209, apelação civil 011, 92, 29, 31, 2014. Doutora Rebeca, está presente? Rebeca Câmara Alves. Está com a palavra, doutora. Obrigada. É um prazer, mais uma vez, estar aqui nesta sessão virtual. Cumprimento a todos os meus colegas advogados, aos senhores desembargadores. Hoje, o meu processo é muito simples, é uma apelação civil no reconhecimento de união estável, certo? Oriundo da 2ª Vara de Família da comarca de Natal. E existem 2 pontos a serem discutidos aqui no meu recurso, Excelência. O primeiro ponto, uma coisa que eu preciso fazer, uma preliminar, antes de começar. A união estável é incontroversa, ela foi reconhecida na sentença, certo? Esse era o ponto mais importante da primeira instância, que foi superado pela sentença de 1º grau, tanto que o objeto da minha apelação é a reforma parcial da decisão. Ultrapassando esse ponto preliminar, né, do reconhecimento dessa união estável, nos resta a questão da partilha. Há uma nulidade clara na sentença de 1º grau acerca do não atendimento de uma diligência determinada pela juíza de piso. Ela havia determinado a seguinte diligência, eu vou ler aqui: expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para que informe nos autos a existência de contas bancárias em nome dos réus e respectiva movimentação financeira do ano de 2012 até a presente data, que seria 2014. E essa diligência foi ultrapassada sem ser cumprida pela Secretaria da Vara. Talvez por não perceber, a juíza sentenciou o processo sem esses dados. Então, o primeiro pedido aqui do meu recurso de apelação é de nulidade dessa decisão para que seja cumprida esta diligência e reanalisado os autos com este novo dado. Entendo isso ser indispensável para o deslinde da causa. O segundo ponto a ser tratado aqui, e também não é menos importante do que o primeiro, é a questão das compensações. Foi feita uma partilha de 50% dos bens, e ainda não é a partilha correta, em virtude de não ter chegado a essas informações, certo?
essas informações bancárias, mas dos bens apurados, amealhados pelo casal, foi feita uma partilha de 50% e as compensações foram parcial. Se compensou apenas as dívidas, o que não é uma compensação justa, certo? Não foram compensados os custos de conservação nem de pagamento do IPTU. Ou seja, a parte que está na posse dos imóveis, que é a apelante, a senhora Viviane Carla, que está hoje aqui nos ouvindo, né, está aqui na ansiedade do julgamento dessa causa já há muitos anos, né, desde 2012, que ela vai enfrentando essa questão pessoal e emocional, ela teve todos esses custos e esses custos não foram levados em consideração quando na partilha dos bens. Então, este seria o segundo ponto aí do nosso recurso. Então, repetindo, muito simples, a nulidade em virtude do não cumprimento dessa diligência determinada em decisão interlocutória pela juíza e não cumprida pela secretaria e, alternativamente, se o primeiro ponto não for acatado, a reforma da decisão para que se faça a compensação correta. Terminou, doutor? Terminei. Nesses termos. O voto do desembargador Expedito, né, está no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso. E os 10 vogais estão acompanhando. Então, fica unanimidade. Na sequência, o 210, doutor Ricardo Tinoco. Não está em mesa, é isso, doutor? Isso, Eduardo. Não mesa, perfeitamente. O 211 também? Também. O 212? Perfeito. 0802-256-58-2020. Esse está em mesa, não é, doutor? Está em mesa, sim, presidente. O advogado está presente, doutor Rodrigo de Oliveira Almendra. Presente. Está com a palavra, doutor. Excelentíssimo desembargador presidente, a quem presta homenagens protocolares em nome de todos os demais, respeitando... Qual o número desse? Desculpe. Pois não. 212. 212. Doutor, desculpa a interrupção, está com a palavra. Pois não, doutor. Eu estava... Perdão, doutor presidente. Eu estava prestando homenagens a Vossa Excelência e dizendo que seria apenas em nome de Vossa Excelência por objetividade requerida pelo doutor Cláudio Santos no início da sessão. Regra geral, o tribunal ele não julga o processo. O tribunal julga o julgamento que o processo teve no juízo de origem. Só que nesse caso em particular, a Egrégia Câmara validará ou não 2 julgamentos de processos distintos, porém umbilicalmente unidos. E é assim porque a sentença atacada registrou, e peço vênias para abrir aspas, considero que o registro de condenação criminal pretérita, ainda que amparada pelo benefício da reabilitação, configura-se como motivo suficientemente idôneo para caracterizar a conduta desabonadora. Vênias devidas, a decisão viola a Constituição Federal ao impor ao recorrente sanção perpétua pelo crime outrora praticado. Acaso o tempo, remédio para todos os males, não correria também em favor do apelante? Os registros criminais passados serão, para sempre, causa de isolamento imposto ao recorrente? Hoje, esse tribunal é provocado a decidir sobre a reintegração social de quem errou, pagou pelos seus erros, cumpriu a quarentena jurídica e agora procura o recomeço. Então, qual é a falha que se imputa ao apelante? Ele já não cumpriu a pena imposta? Ele já não foi paciente e deixou transcorrer o prazo decadencial para efeitos de reincidência sem qualquer delinquência? Ele já não formalizou a deusa Temis o seu pedido de reabilitação?
A deusa Têmis já não deferiu e o tribunal confirmou a reabilitação criminal, instituto que caiu em desuso, é verdade, mas ele assim formalizou para deixar tudo preto no branco, registrando que está apto a ser reinserido em plenitude na sociedade. O que lhe faltou fazer? Sonhar menor? Sonhar mais baixo? Colocar grilhões em seus próprios desejos, inclusive de recomeçar através de submissão a concurso público, como qualquer outra pessoa? Admitir que, por força do preconceito, ele nunca poderá exercer um cargo policial nessa vida? É isso que ele deve admitir? E ao falar em Têmis, excelências, impossível não recordar do herói Hércules, que todos conhecem, mas que teve a chance de entrar para a história pelos seus 12 famosos trabalhos e não pelo crime que Hércules praticou no passado. Em geral, quando eu encontro alguém que gosta de mitologia, como eu gosto, e converso sobre a história de Hércules, pouquíssimos sabem que o Hércules, antes dos 12 trabalhos, praticou um crime, e os 12 trabalhos são justamente a forma de compensar esses crimes. O apelante está querendo realizar os seus 12 trabalhos, cumprir e fazer cumprir a lei. E como na mitologia, terminar os seus dias olhando para os seus descendentes com a certeza de que será recordado pelos seus bons feitos, sem nenhum estigma. É um direito que ele tem. O segundo fundamento da sentença, também atacado nesse recurso, foi, abre aspas, a omissão intencional do impetrante quanto aos registros criminais descobertos, o que configura grave violação às normas editalícias. Fecho aspas. Ora, os registros criminais passados do recorrente foram declarados sigilosos pela Justiça, após deferimento do pedido de reabilitação criminal. Manter os sigilos de tais informações é cumprir a lei. E eu me refiro tanto ao artigo 93 do Código Penal, quanto ao artigo 748 do Código de Processo Penal, do Diploma de Ritos. Peço vênia a Vossas Excelências para ler. Abre aspas. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, destaco, assegurando ao condenado sigilos dos registros sobre o seu processo e condenação. A única ressalva a esse dispositivo é para fins de consulta em processos criminais, que não é o caso de submissão, claro, a concurso público. Ao exigir que o apelante tivesse informado no formulário de investigação social sobre os registros sigilosos, ao pé e ao cabo, a banca findou por constranger o recorrente a violar ele mesmo a decisão judicial que o beneficiou. É um paradoxo, absurdo, mas é um paradoxo. E deverá o recorrente, então, nessa linha de raciocínio, informar aos seus vizinhos que residir, sempre que mudar de morada, usar um acessório de roupa, como se utilizava no passado, para informar que há uma década atrás sofreu uma condenação, deverá usar uma tatuagem, como também já se fez no passado, estar ele marcado para sempre e obrigado a informar sempre que prestar um concurso público que teve em seu passado mais remoto uma condenação criminal, violando, portanto, um direito que lhe foi assegurado e, repito, reconhecido pela Têmis, daí existirem dois processos de alguma forma interligados. O recorrente obteve em juízo o direito de ter os seus registros criminais apagados de todos os sistemas informatizados. O apelante tem o direito ao recomeço e nada mais nobre do que reiniciar a sua vida cumprindo e fazendo cumprir a lei. A atividade policial é o ofício dos bons homens, e não daqueles que nunca erraram. A eliminação do candidato reabilitado é, em síntese, e peço vênias em relação à sentença que ataco, uma odiosa manifestação de preconceito contra os egressos do sistema penal e uma forma vil de segregação de indivíduos que estão sendo estigmatizados como os criminosos do século XVI. E, nesse sentido, é também a jurisprudência do STJ, e peço vênias a Vossa Excelência para ler apenas um recorte, me referindo ao ARESP de número 1.806.617, que teve origem no Distrito Federal, abre aspas.
Impedir que o candidato em concurso público, que já é integrante dos quadros da administração, prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Polícia Militar na fase de sindicância da vida pregressa, fundado em relato do próprio candidato no formulário de ingresso na corporação de que foi usuário de drogas há 7 anos, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, que é o que está acontecendo aqui, dado o grande lastro temporal entre o fato, tido como desabonador, e o momento da investigação social. De fato, houve um momento, e o tribunal talvez precise decidir qual é esse hiato, em que o candidato poderia ser taxado como uma pessoa de má conduta social. Mas é também importante limitar os tempos, porque isso é o passado. E mesmo se ele fosse condenado hoje, se ele fosse policial militar hoje e fosse condenado por um crime, a própria lei de abuso de autoridade ou o próprio Código Penal permitiria para ele o reingresso após o transcurso de 2 anos ou de 5 anos. E esse período, nesse caso, também já passou. Bom, essas são as razões do apelante que apresento em tribuna, que também foram apresentados a Vossa Excelência na forma de memoriais enviados aos gabinetes de Vossa Excelência, a quem aproveito a oportunidade para agradecer a atenção dos servidores com quem eu tive a oportunidade de falar e pedir desculpas especialmente ao desembargador Expedito pelo desencontro da agenda no dia de ontem. Um abraço a todos e bom dia. Doutor Ricardo, está com a palavra. Pois não. Senhor presidente, resumidamente, creio que é de bom ouvinte tecer algumas considerações a respeito da fundamentação que está lançada no voto de minha relatoria. Até porque a matéria trazida a julgamento, ela envolve uma necessária análise de ordem constitucional. A interpretação com base na Constituição, ela se faz necessária para que se tenha uma decisão adequada. O advogado da tribuna trouxe alguns elementos importantes relativos ao direito que todo cidadão possui de ter mantidas em sigilo informações alusivas a seu passado. Não há dúvida que esse consectário ele resulta da proteção às liberdades, que é algo absolutamente tutelado, protegido, muito caro ao texto constitucional. Nós sabemos que a nossa Constituição ela contém disposições que protegem as liberdades, portanto, ela tem essa inclinação liberal, mas ela também, na mesma medida, no mesmo grau, ela se dispõe a reger e a proteger interesses coletivos, daí também a sua feição republicana. E a beleza do nosso texto constitucional reside exatamente no fato de que ela abraça democraticamente regras, princípios que transitam entre o liberalismo e o republicanismo. Eu digo isso para justificar ao advogado que eu não estou adotando a tese que ele encampa na sua sustentação e também nas peças de sua lavra, quando da interposição do recurso, porque, não obstante reconheça o direito ao esquecimento como algo inerente às condições íncitas à liberdade individual, eu tenho por igual que a ausência do dever de informação poderia levar a comissão do concurso para ingresso nas fileiras da Polícia Militar a analisar esse direito de forma benevolente ao pedicente. Ocorre que ele simplesmente deixou de prestar essas informações. E, nesse sentido, ele exclui o interesse da coletividade em ter nos quadros da polícia pessoas que sejam comprometidas com a verdade. Quando o edital assim o exige para satisfazer o interesse que se sobrepõe ao interesse individual, que é exatamente ter policiais que assumam o compromisso de serem sinceros, de serem verdadeiros nas suas informações. Não se está aqui a considerar nada que estigmatize ou que rotule a pessoa do recorrente, até porque isso feriria de morte as garantias constitucionais alusivas às liberdades, como aqui eu já pontuei. O que ocorre aqui, da mesma forma em que se poderia avaliar positivamente a pretensão do recorrente na esfera administrativa, caso assim ele tivesse sido sincero na prestação das informações, do mesmo modo é de se ter por protegido o interesse coletivo em se ter, em princípio, pessoas que sejam sinceras, que ajam com toda franqueza
quanto da prestação das informações nos quadros da polícia. Então, eu creio que, em virtude dessa análise que só pesa o direito à liberdade individual e à proteção do interesse coletivo, e ainda o fato de que toda decisão nessa seara está vinculada ao edital, nós sabemos que todo certame público ele tem como premissa básica o respeito às regras editalícias. Este relator, ainda que reconhecendo o peso da pretensão, que está inclusive atada à primazia da dignidade da pessoa humana, entende que, valendo-se dessa visão que está radicada no texto da Constituição, não é possível sobrepujar o interesse da coletividade. Portanto, eu estou, com base nesses fundamentos aqui esposados no voto, mantendo a sentença, inclusive, também com base em excertos do STJ. O advogado faz referência a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, mas aqui eu também me valho de uma decisão proveniente do mesmo tribunal, no sentido diametralmente oposto, como aqui já está emendado e está disponibilizado a Vossas Excelências. Portanto, eu estou votando para manter a sentença, conhecendo a apelação, mas não lhe dando provimento. É como voto. O vereador Cláudio Santos acompanhou. O voto do relator. Acompanhei, sim, o voto do eu também estou acompanhando. Relator. Eu estou acompanhando, ficou unanimidade. Na sequência, os processos em relatoria. O 213, agravo do instrumento 08, 12, 096, 50, 2021. Esse aqui não comporta ostentação oral, né, porque o agravo do instrumento não é contra a decisão que vem sob tutela provisória de urgência ou de evidência. E não se enquadra aquelas hipóteses do artigo 203, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B do regimento interno. Senhor presidente, eu tive dificuldade em votar o processo. Foram 2 processos da pauta, inclusive para o outro que eu vou destacar. Eu estive no tribunal ontem e pedi para a assessoria entrar em contato com a assessoria de Vossa Excelência para esclarecer alguns pontos. Mas nesse processo vertente, especificamente, eu tive dificuldade em votar porque há referência a um outro processo, a uma outra apelação que eu não consegui acessar porque está em segredo de justiça. E aí, nesse caso aqui, pelo que eu fui informado hoje, eu não sei se o desembargador Expedito, que vota nesse processo, está ao par, é que se trata, aí Vossa Excelência pode me corrigir, se trata de uma execução provisória. Sim, de alimentos. De alimentos, não me lembro exatamente, que naturalmente, 300% por semana, uma execução provisória. E eu não sei se Vossa Excelência poderá me dizer como é que foi a decisão numa outra ação que já está em grau de apelação com a relatoria de Vossa Excelência, imagino eu, porque Vossa Excelência é prevento para esse processo. Certo. Mas, em regra, só para complementar, para pedir para Vossa Excelência explicar, em regra, essas execuções provisórias, eu tenho votado no sentido de haver uma garantia, porque é transferência de dinheiro para eventual possibilidade de amanhã essa execução não se tornar definitiva e tal. Eu tenho votado sempre quando a parte daria uma garantia real, de formas que eu estou precisando dessa outra informação para adiantar meu voto. Tá certo, Salvador. O processo é o seguinte, aqui são 2 decisões que foram agravadas, né? Uma que decretou a penhora do agravante, e esse dinheiro está em segredo o processo está em segredo de justiça, mas eu acho que a informação é essa e depois eu posso confirmar para Vossa Excelência. E esse dinheiro está bloqueado, né? Posteriormente, houve outro pedido de chamamento feito à ordem, que também foi indeferido, né? Nesse caso aqui, os advogados, os primeiros, foram desconstituídos lá no processo de origem, mas no processo de execução, que é um processo à parte, que é outro processo, são independentes, ele não foi desconstituído, pelo menos não houve comunicação. E as intimações foram feitas, normalmente, ao advogado de origem. Certo, porque é o seguinte... Aí eles alegam o seguinte, que a nulidade, porque não foi intimado. Mas o segundo processo, eles não informaram que funciona em lugar diferente, né? Eles tramitam em lugar diferente. São processos autônomos e ele não foi comunicado
da decisão da parte que desabilitou os advogados, né? Desconstituiu os advogados. Ele só comunicou no processo principal. Na execução provisória não foi comunicado. Tá, ok. Eu me lembro que nessas questões que envolvem unicamente alimentos, não sei se o caso, porque não me lembro, não tenho isso registrado. Isso é lá no início, foi essa processo porque lá. Havia um pedido de alimentos. Sim. E uma espécie de antecipação de lucros com relação a outros bens, não é isso? Desembargador, essa é aquela nossa primeira, essa execução referente àquela nossa primeira decisão, são uns 2 anos atrás ou mais, que nós fixamos os alimentos em R$10.000. Até hoje eles nunca foram pagos. E esse dinheiro está lá bloqueado. Acho que o juiz está esperando que julgue para depois, se for o caso, depende da decisão daqui, a gente... Que não nesse processo agora, que isso aqui não envolve nada disso ainda. Viu? Não, mas compreenda, a minha indagação, desembargador Cornélio, se essa sentença que foi exarada, se ela obsta o pagamento desses alimentos ou não, ou da antecipação de lucro, porque são muitos... Não, antecipação de lucro não. Mas eu posso me informar e passar todos os dados, como disse, são processos. Mas eu vou, por enquanto... Como eu tenho que votar e tem muito processo, inclusive eu tenho... pode até sexta, o meu voto é no sentido de acompanhar Vossa Excelência, mas com a garantia real para a liberação do dinheiro. Eu acho que aqui não trata de liberação ainda não, mas eu informo a Vossa Excelência mais tarde, que os processos são todos em segredo de justiça, tá certo? Mas o meu voto neste processo, no 213, acompanhando a decisão de Vossa Excelência, desde que com garantia real para a liberação do dinheiro. Desembargador Expedito. Ainda está dúvida aí, eu vou pedir vista, aguardar o voto da informação de Vossa Excelência. Ok, então aguardando o voto visto. Bom, eu posso refletir tanto para um lado como para o outro. Trazer o voto visto. Talvez, desembargador Cornélio, Vossa Excelência desse acesso a esse outro processo, nós pudéssemos aferir com mais acuidado essa questão. Tá certo. Okay. Tá bom? Obrigado, então. Ok, nada. Na sequência, o 214, apelação civil 0815 857 24 2021. Apelante Santander, Brasil, administradora do consórcio. Está presente? Advogado, doutor Emerson? Não está presente. Então, está julgado. Na sequência, 215, apelação 0805 551 10 2011. Apelante Auto Ônibus, Santa Maria e outros. Esse processo estava com vistas lá da expedito. Trouxe, Barrador? Não. Não, na próxima, está aí mesmo. Tá certo, tá bom. Então, Jaqueline, tem um processo aí, o 222. Ele entrou na pauta e por engano. Eu vou pedir a retirada, viu? Pronto, 222. Na realidade, esse processo não é daí. Tá certo. Engano, né? Vou registrar aqui. Retirando de pauta, viu? Bom, agora, encerrada a parte judicial, vamos para a parte administrativa. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. O 225, eu trouxe um voto divergente do de Vossa Excelência, que me parece não absolutamente contrário, mas no sentido diverso. E eu queria ressaltar aqui para Vossa Excelência, eu não sei se desembargador Expedito já votou, porque é uma questão de quebra de personalidade jurídica, e nesse caso, como se trata do Código de Defesa do Consumidor, se aplicaria aquela situação da teoria de menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, nesses casos de Código de Defesa do Consumidor. Então, eu queria sugerir a Vossa Excelência, bem como ao outro colega que está votando, acho que é o desembargador Expedito, que observasse esse voto, que ele foi colocado ultimamente, esse voto divergente. É uma situação diferente daquelas outras, e se trata de uma pessoa que comprou um imóvel e
está numa situação vexatória, porque colocou as suas finanças lá e não recebeu nada de volta. E a empresa faliu, ela não tem de receber, embora, presumivelmente, os sócios dessa empresa continuem com muitos bens. Então, eu fiz esse voto, queria que Vossa Excelência, se possível, examinasse essa questão, e o embargador Expedito também, porque isso está construído na jurisprudência. Aqui tem Luiz Felipe Salomão, Marcos Buzzi, Fábio Brasil Neri, tem também de outros tribunais. É uma teoria interessante. Pois não? Tá certo, doutor. Desembargador, esse processo eu não chamei, na realidade, porque não tem pedido de sustentação oral, mas eu vou dar uma analisada no voto de Vossa Excelência, viu? Pois não. Pronto, está encerrada a sessão judiciária e vamos passar à sessão administrativa. Desembargador, Cornélio? Pois não. Caio Vitor, advogado. O 58 tinha pedido de sustentação oral, ele foi adiado ou foi... Qual? O 58. 58? Doutor Cláudio Santos. Rosalba Cearlino, Alisson Leandro da Silva. Não estava aqui na relação, não, da sustentação oral. Essa, desembargador, foi depois do prazo requerido. Pronto. Foi requerido dia 7 de fevereiro, na verdade. Aí ele foi retirado de pauta, qual foi o encaminhamento? Vossa Excelência é de qual, advogado de qual parte? Do recorrido, Excelência. Foi requerido pelo sistema dia 7 de fevereiro. Quem é o recorrido? Porque não aparece aqui para nós. Alisson. Se requereu pelo sistema, não veio para a primeira Câmara. Não tem havido aí um requerimento. Não, só um minutinho, por favor. Eu estou à disposição para sustentar também. Se desejarem. E o doutor Cristiano está aí também? Não pode não, de jeito nenhum. Essa é uma questão que já perdeu até o objeto, né? Foi questão da equipe de transição, não foi? Doutor Cláudio, essa questão que a gente quer tratar justamente. Nossa leitura não perdeu o objeto porque teve uma ordem liminar que não foi cumprida. E a gente precisa da confirmação do acordo, como foi feito na sentença, para dar... O outro advogado está presente? Estou sim, Excelência. Estou na ordem da Câmara. Pode se identificar? Olha, não está na pauta, não tem como fazer, não. Só se ficar para outra, se for o caso. Olha, se o presidente estiver de acordo, por mim, eu ouço as duas partes. Não há dificuldade, não. Mas... Mas não está em pauta, não, né? Não vamos fugir da regra, não está em pauta. Podemos analisar essa questão aí. Não está em pauta, não, Barrado. Não está em pauta, não. Está expedito. Está o 58 mas não foi pedido, sustentação oral, não constou na pauta. Ele está falando em pauta. Em pauta está. Eu digo na pauta de sustentação. Jaqueline vai analisar, ver se houve o pedido mesmo dentro do prazo, e a gente analisa e decide se entra ou não, tá certo? Não, mas depende aí, o advogado pode se manifestar. Eu vou juntar nos autos agora, Excelência, o pedido, então. E fica meu requerimento para ser adiado. Vamos fazer o seguinte, eu vou retirar o processo de mesa. E aí os advogados que não se inscreveram, se inscrevem, 15 dias a gente julga. Não modifica nada. Tá bom assim? Tá bom. Nossa parte, sim, Excelência. Okay. Fica então, Jaqueline, no 58, retirado de mesa, para a gente ouvir os advogados. Com sustentação, tá certo. Tá certo, assim dá certo. Então, encerrada a fase judicial, vamos para a administrativa. Leitura, discussão e aprovação das atas das sessões anteriores. Todas aprovam? De acordo, presidente. Tem algum expediente, Jaqueline? Não, Excelência. Indicações e propostas. Propõe moção de agradecimento ao doutor José Braz Paulo Neto, que acompanhou as sessões no mês em curso. Todos aprovam? Aprovado, senhor presidente. Aprovo, Excelência. Moção de congratulações, desembargador de Saraiva Sobrinho Expedito Ferreira, pelas passagens de seus aniversários, que ocorrerá no dia 20 e 24. Saraiva já aconteceu, né? Dia 20. Desembargador Expedito 24, depois de amanhã. Todos aprovam? Agradeço a vossa. Agradeço a vossa excelência. Terça-feira não terá sessão, né, em virtude do carnaval. Teremos sessão
extraordinária virtual, né? Do dia 3/3. Desembargador presidente, eu podia usar a palavra? Pode. Sim, eu queria comunicar que, com base naqueles relatos, né, do advogado Renato Dumareschi, né, na última sessão, Sim. referente a supostas práticas abusivas dos planos de saúde, né, eu dei encaminhamento da notícia de fato à Promotoria do Consumidor e foi instaurado um procedimento investigatório, certo? Para apurar esses fatos, né? Vamos aguardar o resultado. Inclusive, até foi uma sugestão do doutor Cláudio Santos, né? Assim, ele realmente insinuou nesse sentido para que fosse, né, realmente o Ministério Público tomasse uma providência. De fato, é uma situação que a gente tem acompanhado, né? E vem se repetindo, né? Uma certa frequência, né? Como disse o doutor Ricardo Tinoco, né? Vem se proliferando esses casos. E é preciso, né, que a gente tenha, uma certa forma, um controle, pelo menos saber o que está acontecendo e tentar uma possível mudança, né, desse cenário, né, a partir talvez até de um TAC, não sei. Bem, os promotores, né, deverão, né, adotar uma linha, né, de conduta, de procedimento, e vamos aguardar o resultado desse procedimento, né, administrativo. E também dizer da minha renovada satisfação, né, de participar mais uma vez aqui com os senhores dessa sessão de julgamento, porque essa será a minha última, em virtude de estar encerrando o mês de fevereiro, sendo esta a última sessão, dizer da satisfação, né? Como disse mais uma vez, digo da minha estima por todos, e realmente aprendo muito, na verdade, também aqui, porque existe, né, uma diversidade de casos, né, de questões que são bastante palpitantes, e eu realmente aprendo muito aqui. Quero dizer que realmente gosto muito de participar, também por esse lado do aprendizado. Ok, doutor. Prazer de tê-lo aqui, doutor José Braz. E a questão da Unimed é importante no sentido de se dar conhecimento dos valores pagos aos credenciados e aos que eventualmente não estão credenciados, porque aí a Unimed trata todo mundo do mesmo jeito. Vereador Cláudio Santos. Senhor presidente, parabenizar o colega aí, Expedito, que aniversaria. Tem festa, Expedito? Sem fé, excelência. Então, eu entendo aí, subliminarmente, que eu estou convidado, né? Então... Não tenho a menor dúvida, todos. Também, Cornélio, agradecer as congratulações de todos os colegas. Tá certo. Ah, bom, meus prazer parabéns, antecipados. É dia 3 agora, Cornélio, desembargador Cornélio. Dia 3 é virtual, né? Só dia virtual. 3, dia 3. Quer dizer, dia 3 dia 3 é virtual, é quinta. Quinta-feira, e a outra por vídeo, dia 10, dia 8. Dia 8. Dia 3 é só virtual, né, Cornélio? Só virtual. O presidente, também queria expressar aqui meu abraço de congratulações ao desembargador Expedito, desembargador que eu tenho muito apreço. Obrigado, doutor Ricardo. Tive a honra de colaborar durante a gestão dele na direção da Escola da Magistratura, como coordenador de ensino. E receba meu abraço e votos de muita saúde, muita paz e realizações, desembargador. Era só. Muito obrigado, desembargador Ricardo Tinoco. Doutor Braz, alguma palavra? Sim, também gostaria, né, apesar de já ter manifestado, me associando às congratulações do doutor Expedito, dizer também, né, felicitá-lo, né, pela passagem da sua data natalícia, desejando uma vida longa, com muita saúde, né? Saúde que é sempre foi o nosso bem maior depois da vida, né? E agora se torna muito mais, né, valorosa, né, em função dessa pandemia aí, desses momentos difíceis que estamos atravessando, né? Então, muita saúde para o senhor, doutor desembargador Expedito, muitas felicidades, tá? Muito obrigado, doutor Braz, por todas as felicitações. Então, dou por encerrado.